E depois de 2 anos morando aqui, a gente vai contar pra vocês um pouquinho qual é a nossa percepção. Uma vantagem do meu visto é que dinheiro não é problema pra ninguém não, dinheiro é solução. Oi, gente! Olá! Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente do que vocês já estão acostumados aqui no canal. Nele nós vamos contar pra vocês um pouquinho da nossa história e como a gente veio parar aqui nos Estados Unidos. Atendendo ao pedido de alguns seguidores, né, Fê? Isso aí! Então vamos! Primeiramente, sejam bem-vindos ao nosso canal. Para quem não conhece a gente, o meu nome é Aline. Eu sou nascida em Volta Redonda, uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Saí de lá logo depois que eu me formei, isso daí, gente, já faz muito tempo. Nesse meio tempo, eu morei em Macaé, depois me mudei para o Rio, que era onde eu morava antes de vir para cá. Eu já estava no Rio há aproximadamente 8 anos. E eu sou a Fernanda, né? Sou nascida no Espírito Santo, mas morava no Rio há mais de 20 anos também antes de vir pra cá. E essa daqui é a Chloe, a nossa cachorrinha que vocês sempre veem nos vídeos e no Instagram. Ela é uma chihuahua, vira-latinha. Não, é uma chihuahua, tá, gente? Ela é uma chihuahua, ela tem 1 ano e meio. Ela nasceu aqui nos Estados Unidos, tem puro sangue texano. Puro sangue texano, from Pasadena, né? Antes da gente contar o que a gente tá fazendo aqui e como a gente veio parar aqui, a gente vai contar um pouquinho da nossa história, porque aí sim vai fazer muito mais sentido, né, Fê? É verdade. Bom, vou te contar então um pouquinho da minha história. Eu sou médica veterinária e assim que eu me formei, eu fui morar numa cidade do interior de São Paulo chamada Araçatuba, que eu trabalhava com reprodução de bovino leiteiro, que foi assim, a minha escolha durante toda a faculdade, eu amava muito isso. Trabalhei lá durante alguns anos, só que acabei voltando para o Rio. E quando eu voltei para o Rio, eu até tentei fazer umas clínicas de pequenos animais, mas eu acabei não me adaptando muito e aí fui cair na área comercial veterinária, onde eu trabalhei também durante muitos anos, acho que por uns 7 anos, no laboratório de homeopatia veterinária, que era um outro trabalho também que eu amava. Em 2018, no final de 2018, eu tive uma super oportunidade de fazer uma transição de carreira e fui trabalhar na área comercial de uma multinacional de bebidas e que eu era assim, apaixonada mesmo trabalhar lá. Eu era executiva de vendas dessa empresa, amava muito trabalhar lá e trabalhei lá até o ano em que a gente veio pra cá, que foi 2022, né? Foi 2022. É isso, então esse é um pouquinho da minha história. E agora um pouquinho da minha história. Vou tentar ser bem breve, gente, porque é muita coisa que aconteceu aí nesse meio do caminho. Bom, mas enfim, eu sou engenheira mecânica, desde quando eu me formei, eu trabalho no setor de óleo e gás, lá em Macaé. Comecei minha carreira lá numa empresa, num cargo de escritório por 1 ano e meio, mas logo depois fui para outra empresa como engenheira de campo para trabalhar embarcada. Trabalhei embarcada por 7 anos, depois fui para o escritório e quando foi em 2015 eu decidi sair dessa empresa que eu estava. Fiquei 2 anos trabalhando como gerente de projetos em uma outra empresa, mas quando foi em 2018 eu resolvi voltar para essa empresa para embarcar. Embarcar é uma coisa que eu sempre gostei, sempre tive muito prazer mesmo em trabalhar embarcada. Mas em 2020, eu acho, final de 2020, começo de 2021, eu voltei para trabalhar em terra lá em Macaé, que foi no período aí que eu conheci a Fê. Para quem não sabe, aí nós somos casadas, é o amor de pandemia, né, Fê? E a gente se conheceu então em 2020, outubro de 2020. Isso. Nessa época eu ainda fazia uns embarques, né, Fê? Mas logo depois eu já fui trabalhar em Macaé. Era um cargo também técnico, então eu trabalhava numa escala aí de como que se eu tivesse embarcada. Via Fê ali de 15 em 15 dias, às vezes até menos, né, Fê? E quando foi final de 2021, porque assim, gente, com mulher tudo acontece muito rápido, tá? É isso mesmo, a gente conheceu o final de 2020 e já ia casar final de 2021. E um dia antes da gente casar no cartório, eu recebi uma proposta de vir trabalhar aqui em Houston, nos Estados Unidos. Bom, a decisão não foi tomada de imediata, porque assim, quando eu comecei nessa empresa lá em 2008, eu comecei aqui nos Estados Unidos. Não é a sua primeira vez, não né, é a morando primeira aqui. vez. Eu já morei aqui naquela época, foram quase 2 anos, mas assim,
É completamente você vir para os Estados Unidos solteira no começo de uma carreira e você vir já casada, família, cheia de planos, né? E na época a Fê trabalhava nessa multinacional de bebidas, ela tava, amava, gente, e ela tava num momento bom, num momento super bom, né? Progredindo também dentro do que ela fazia. Então, assim, não foi uma decisão fácil. Não. Porque às vezes as pessoas logo falam, vocês têm que ir porque é uma oportunidade que ninguém tem. Mas não é assim, tem muitas coisas que a gente tem que levar em consideração. Botar na balança. Botar na balança. Se a proposta que você está recebendo é viável, né? Então, assim, saber direitinho quais são os benefícios. Então, assim, a gente demorou um pouquinho para tomar a decisão, mas a gente decidiu que seria bom para nós duas. E hoje, depois de 2 anos, estamos aqui. Estamos aqui. Agora eu vou contar pra você um pouquinho das dificuldades que a gente enfrentou no início. Vou contar as minhas dificuldades porque são diferentes da Aline, né? Eu acho que cada um tem ali uma... Tem experiências diferentes. Experiências diferentes, Primeiro que quando eu cheguei aqui, eu mal falava inglês. Falava muito pouco mesmo, por mais que eu já estudasse no Brasil, eu não tinha contato, então eu não falava. Fiz um curso de inglês numa escola de inglês aqui, onde eu conheci pessoas super legais também. E que te ajudou muito, e me ajudaram a destravar. Muito a destravar. Eu acho que esse curso de inglês pra mim foi assim, essencial, que foi lá que eu dei o start mesmo e comecei a falar um pouco mais, né? Mas no início eu tinha muito medo de ir na rua sozinha, porque eu não falava inglês e eu tinha medo das pessoas não me entenderem, de eu me perder. A parte de dirigir, eu ficava morrendo de medo, porque eu tinha medo de ir para algum lugar sozinha de carro e acabar não conseguindo ou voltar ou chegando por não entender o GPS ou não entender as placas. Então isso pra mim foi muito, muito difícil, né? A Aline até tava falando de um episódio que eu chorei, eu não lembro disso, mas ela diz que lembra, né, que eu chorei porque eu não conseguia dirigir, né? E eu até fiquei com medo de ser até uma crise de pânico. E aí, no início, é o que eu sempre falo pra todo mundo, assim, qualquer situação, né? Qualquer situação que você passe, que você saia da sua zona de conforto, é desconfortante, até você entrar dentro daquela rotina. Então, pra mim, foi bem complicado. E também porque eu não tinha um trabalho, né? Eu tinha no Brasil, eu trabalhava numa multinacional, um trabalho super dinâmico, e quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu virei dona de casa em tempo integral. E isso me fez muito mal também, né? Não ter uma rotina. Então, muitos pontos foram bem difíceis no início, mas que com o tempo a gente foi enfrentando, foi se ajustando e hoje tá caminhando, né? É isso. Bom, as minhas dificuldades no início foram um pouco diferentes da Fê, até mesmo porque a gente veio em condições diferentes, né? Então, para mim, o início foi muito desafiador no trabalho. Eu vim para uma posição diferente, por mais que tenha sido uma posição que eu já tenho exercido no passado, é uma posição onde eu tenho que falar inglês o tempo todo, posição de suporte técnico, então ela acha que eu converso com várias pessoas de várias partes do mundo. Isso. Então no começo eu fiquei um pouco muito insegura de não dar conta, assim, até mesmo por causa da língua, né? Eu nunca fui uma pessoa que tive inglês fluente, mas eu sempre consegui me comunicar, até mesmo pelo fato de eu trabalhar numa multinacional, eu lidava com pessoas de outros países na maior parte do tempo, mas eu não falava inglês o tempo todo, né? Eu tava no Brasil. Foi um período, assim, de adaptação pra mim bem difícil, né? Eu me dediquei muito, mas graças a Deus, assim, deu tudo certo. Até mesmo essa questão da língua, às vezes a gente fica tão inseguro para falar. E, gente, por experiência própria, às vezes a única pessoa que vai julgar o fato de você ter sotaque ou falar alguma coisa ou outra errada, às vezes é um outro brasileiro, sabe? Eu não passei por esse tipo de situação, mas a gente vê isso na internet, né? Às vezes a pessoa ali rindo ou julgando alguém porque não tá falando aquele inglês sofisticado, mas assim, aqui a gente não... Eu não passei por isso, né? Mas eu vim com esse medo. Também a dificuldade de
lidar com toda essa insegurança da fé também, né? Essa transição de tipo, você sai de um trabalho onde você tinha toda uma rotina e chega aqui, você se vê um pouco isolada. Então, ao mesmo tempo que eu estava lidando com toda essa questão do trabalho, eu tinha que apoiar ela. E quando você chega aqui, você também tem muita coisa para resolver, né? Questão burocrática mesmo. Então, eu digo que os primeiros 6 meses aí foram mais difíceis, né, Fê? Esse processo de adaptação. Mas depois também a gente tirou isso de letra, né, Fefe? Pois é. A língua, gente, eu acho que é um dos pontos maiores de dificuldade para qualquer pessoa que tá vindo morar fora, seja em qualquer país que seja, que não seja sua língua nativa, né? Tá, e aí depois que passei pelas dificuldades aí com a língua, com a questão de dirigir, eu acabei começando um projeto, né, que é a Desejos Inbox, que é uma empresa de envios de mercadoria para o Brasil. E dentro da Desejos Inbox, eu acabei descobrindo que eu gostava muito dessa parte de mídia social, edição de vídeo, e veio o projeto do canal do YouTube, né? Sim. Esse projeto a gente já tinha antes da gente vir morar aqui, né? A gente já tinha pensado, mas aí a gente foi deixando, e chegou um tempo que eu falei, vamos começar o nosso canal sim. E aí veio então o Então Vamos, né? E hoje eu tô dedicada quase que 100% ao canal do YouTube, que é o Então Vamos. Eu acho que você acabou descobrindo uma paixão, né? Porque, eu adoro, gente. Pra quem não sabe, a Fernanda não sabia nada de edição. Nada. Não sabia nada de Instagram. Não a sabia nada de perfeita YouTube. ainda. Mas tudo que eu aprendi foi sozinha, mas ela assim, foi né? com o tempo, tipo, uma coisa foi levando a outra. E hoje, assim, por mais que eu participe do canal e eu gosto de fazer esse trabalho também, apaixonada aqui, é ela. Hoje a minha rotina é essa, né? Eu sou uma dona de casa gourmet, como eu costumo dizer lá no Instagram. Inclusive, se você não segue a gente, já segue a gente lá, ó. Vou deixar aqui o nosso @ pra você seguir a gente lá no Instagram, tá? Então, hoje eu sou uma dona de casa gourmet e youtuber em tempo integral. Em tempo integral, é isso. Já minha rotina aqui é um pouco diferente da Fê. Eu trabalho no escritório, mas como eu trabalho na área de suporte, que é 24 horas, 7 dias por semana, eu trabalho em regime de escala. Então eu trabalho 2 semanas e folgo 1 semana, trabalho metade aí home office e trabalho metade lá no escritório. É uma rotina um pouco pesada, porque puxada, eu diria puxada, porque são períodos de 12 horas, então eu passo a maior parte do tempo trabalhando, né? Aqui nos Estados Unidos as pessoas passam a maior parte do tempo trabalhando, aqui, né? A maioria, tipo, você vive pra trabalhar, mas a gente ainda vai chegar nesse questão, ponto, né? Mas a minha rotina é basicamente isso. De uns meses pra cá, a gente tem tentado mudar um pouco essa rotina de só trabalhar, porque desde que a gente chegou, a gente ganhou bastante peso, né, Fê? Isso. Teve um desgaste psicológico também muito grande, né? Um cansaço aí mental. Então a gente tem tentado cuidar um pouco mais dessa parte. Então a nossa rotina aí, nos últimos 2 meses talvez, a gente tem tentado manter uma rotina de exercícios também. Isso. O canal ajudou muito, porque o canal pra gente é tipo tirar a gente daquela coisa de só trabalhar, né? E tentar criar algo que a gente goste, que vocês gostem, né? A gente fica às vezes muito feliz quando vocês interagem com a gente. Então essa é a nossa rotina, né? Ter o canal, além de um trabalho, é como se fosse um lazer pra gente também. E depois de 2 anos morando aqui, a gente vai contar pra vocês um pouquinho qual é a nossa percepção, quais são os prós e os contras. Bom, eu costumo dizer que aqui pra mim a vida passa muito mais devagar. É muito mais tranquilo, mas olha só, um ponto, a gente está comparando a vida aqui em Houston, Texas, com a nossa vida antes lá no Rio de Janeiro, capital. Isso. Né? Então, quando eu falo que aqui é mais tranquilo e menos caótico,
é que eu tô comparando a vida que eu tinha antes lá no Rio. Então, por exemplo, aqui no complexo de apartamentos que a gente mora, você não vê crianças, você não vê vizinho com som alto. No trabalho também, por exemplo, é cada um trabalhando no seu quadrado. Então, tipo assim, as pessoas estão ali na frente do computador o tempo todo. Ali elas almoçam, ali elas fazem tudo. Então, assim, é difícil de você criar laços. Isso é bom ou isso é ruim? Gente, pra ser sincera, a questão do trânsito eu acho sempre bom, tá? Porque aqui as pessoas respeitam muito mais as leis de trânsito do que respeitam aí no Rio de Janeiro. Mas a questão de, tipo, as pessoas serem mais reclusas, isso a gente não acha tão bom, né, Fê? E no começo incomodou muito a gente, né? A gente tenta buscar muito laço com outros brasileiros, né? Com amigos nossos de fora que vieram pra cá, com outros latinos que também têm a cultura é mais parecida com a nossa. Então eu acho que isso é um ponto muito importante. Se você pensa em vir morar aqui ou está com as malas prontas para vir morar aqui, fazer amizade com outros brasileiros, com latinos, vai fazer com que a sua adaptação também ela seja mais tranquila, né? Por mais que a gente às vezes ache, que lá vai ser mais tranquilo, não vou ter esse monte de gente. Gente, mas a gente sente muita falta do calor humano, tá? Gente, eu tô sentindo falta até do vizinho ouvindo o som alto pra fazer faxina. É verdade. Bom, em relação à segurança, esse é outro ponto também, né? Comparando com o Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, morar aqui em Houston é mais seguro. Mais seguro. Né? Mas aqui não deixa de ser uma cidade grande com as suas inseguranças, né? A gente vê direto os noticiários. E até mesmo aqui onde a gente mora, no bairro que a gente mora, a gente vê muitas pessoas em situação de rua. A gente tem casos de amigos que tiveram carro roubado, né? Até mesmo aqui quando a gente vai pra academia. A moça do salão que quebraram o vidro do salão dela e roubaram algumas coisas. Roubaram quase tudo do salão dela, né? Então assim, eu acho que comparando ao Rio de Janeiro, sim, sem dúvida nenhuma, aqui é mais seguro. Mas, por exemplo, comparando a cidade do interior lá onde a minha mãe mora, talvez eu me sinta até mais segura lá, porque lá eu sei que... Você conhece as pessoas, né? Entendeu? E fala português. Aqui é complicado. O que eu ia falar um dia desse a gente foi pra academia, a gente viu uma pessoa fazendo uso de... É aquilo, né, gente? Tem que ficar sempre de olho, gente. Essa sensação de segurança, ela às vezes é um falso. É isso mesmo. Mas o que, Fê? Questão de custo de vida, né? Custo de vida é outra coisa também que as pessoas não conseguem visualizar quando elas estão aí. A gente vê sempre que isso gera polêmica. Quando isso a gente vê polêmico, né? Isso é polêmico. As pessoas às vezes já acham que, tipo assim, a gente veio para os Estados Unidos e agora a gente tá rica, né? Não é bem assim, e que aqui a gente pode comprar tudo. Gente, a história não é bem assim. Eu acho sim que realmente, se a gente for falar na moeda, gente, Estados Unidos é um país de primeiro mundo, a economia é muito mais estável, né? Então, assim... Em relação à compra... mas aí se você ganhar um salário mínimo, você consegue comprar um monte de coisa. Consegue, mas aí... Você não paga aluguel, você não paga luz, sabe? Não paga a prestação do carro. Tudo tem tudo tem dois pesos, né, na balança. São dois pesos e duas medidas. Eu, por exemplo, se eu for comparar quanto que eu ganhava no Brasil e o meu custo de vida lá, quanto que eu ganho aqui, meu custo de vida aqui, gente, é muito mais vantagem para mim morar no Brasil. No Brasil eu tinha 13º, o meu plano de saúde era super bom e não descontava nada, eu acho, pelo que eu me lembre. Eu tinha 30% de férias, então aqui eu não tenho nada disso, né? As leis são diferentes. As leis são diferentes. Né? Aqui a gente paga... Questão de imposto, tipo assim, aqui a gente paga um monte de imposto também. Então, assim, o que a gente ganha é ali quase que a conta do que a gente gasta. Tanto que quando eu vim para os Estados Unidos, alguns amigos me alertaram: olha, Aline, cuidado, porque lá tudo que você ganha, você gasta. Até uma coisa que a Fê estava até falando, a questão do capitalismo, que as pessoas compram muito. Então você acaba meio que quase que entrando aí nessa onda, sabe? Quem me acompanha lá, quem acompanha a gente lá no Instagram, até mesmo aqui, às vezes a gente mostra pra vocês quando a gente faz vídeo de loja, que a gente sempre compra alguma coisa, porque você é meio que
inundado ali, sabe? Você é jogado para aquilo ali, dessa coisa da compra, do capitalismo, né? E se aí você for nessa onda, você realmente a conta não fecha. Não fecha. Né? Então aqui, por exemplo, as pessoas não sabem, a gente também não costuma falar muito essas coisas, mas a gente abre mão de muitas coisas. Sim. Então é isso. Então é tipo assim, você tem que abrir mão de muitas coisas, né? Porque por exemplo, morar num local que é mais seguro, sim, é mais caro. Exatamente. Né? Tem tudo isso. A questão, a Aline falou do plano de saúde, né? Da questão do seguro saúde, que aqui não é plano de saúde, aqui é seguro saúde. É como se fosse um seguro de carro, né? Explica aí você que sabe melhor. A questão do seguro de saúde é como se fosse um seguro de carro, né? Onde você paga ali a prestação e você tem uma franquia. Então, por exemplo, o plano, ele só começa a cobrir as suas despesas se as suas despesas excederem a franquia, que geralmente é muito alta, porque quanto menor for a franquia, mais alto vai ser o seu seguro saúde. No nosso caso, a nossa franquia é um pouco mais alta, porque tipo assim, a gente tem um histórico aí de doença, graças a Deus. Então a gente escolheu por ter uma franquia mais alta e para ter um plano um seguro mais barato. Mais baixo. Mas esses dias a dona Aline cortou o dedo e teve que dar um ponto, gente, um pontinho. E mesmo com o seguro saúde, nós tivemos que desembolsar $180. Então essa questão de saúde, é verdade o que as pessoas falam na internet. É caro. É caro. A gente tem uma amiga que quebrou o dedinho do pé, ela trabalha na minha empresa, ela tem o seguro saúde, mas mesmo assim ela teve que pagar $800. E até, tipo, é engraçado, porque ela, poxa, paguei lá e fiz o raio-x e eles nem engessaram, porque falaram que não ia ter como engessar. Então é isso. Então, por exemplo, você tem que ter uma reserva de emergência para quando você vir para cá, né? Então, assim, você tem que ali pensar direitinho nisso, né? Como você vai gastar, porque você precisa. Aqui, gente, muito do que a gente consegue guardar, eu invisto, assim, eu já investia no Brasil, então quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu estudei muito sobre como investir aqui, estudo até hoje, então assim... Então essa é até uma dica que a gente dá. É até uma dica que a gente dá, sabe? Tá vindo pra cá? Sim. Estude investimento, pra você guardar o seu dinheirinho, ter um dinheirinho em reserva. Porque esse é o dinheiro... bastante diferença. Sim, porque esse é realmente o dinheiro que você vai conseguir economizar, para caso depois você volte pro Brasil. Ou precisar por uma emergência, caso você tenha uma emergência. Então, assim, não fique com essa ilusão. As pessoas falam poder de compra, mas para ter poder de compra a gente tem que, trabalhar muito. Principalmente, tipo, a gente entende que a nossa situação é mais confortável, né? Porque eu tenho um emprego bom e, tipo assim, eu sei quanto que eu vou ganhar no final do mês, né? Então, assim, pra quem vem numa situação que não tem uma coisa fixa, totalmente certa, e tem que ali trabalhar pra conta fechar no final do mês, é muito difícil. Pois é. E gente, voltando ali na parte da saúde, uma vez quando eu tava no Brasil, me perguntaram, a saúde pública dos Estados Unidos é boa? Gente, aqui não tem saúde pública, tá? Pelo menos aqui no Texas. Pelo menos aqui no Texas não tem saúde pública. Não sei se em outros estados tem, mas aqui não tem e... Assim, é dinheiro, tá? Então, esse é um ponto positivo que no Brasil a gente tem. Uma amiga americana que trabalha comigo uma vez me falou assim, olha, se você tiver qualquer coisa, estiver sentindo qualquer coisa, você pega o carro e vai pro hospital, mas não chama ambulância. Senão é uma dívida pro resto da vida. É verdade. Então é isso, a gente falou assim meio que em tom de... brincadeira, parece uma coisa engraçada, mas não é. Isso é algo que você tem que pensar quando você vier morar aqui. Bom, gente, agora nós vamos entrar nas perguntas mais frequentes que a gente recebe. Mas antes, deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no nosso canal, porque ajuda muito a gente a continuar fazendo os vídeos aqui pra vocês e também ajuda a gente a crescer no nosso canal, né? E se você tiver alguma outra pergunta ou alguma dúvida sobre como é morar aqui, é só deixar aqui nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em responder. Vou começar pela pergunta que vocês têm mais curiosidade, que é saber qual é o nosso tipo de visto. E aí, dona Aline, qual é o nosso tipo de visto? O nosso tipo é o L1. O L1 existem dois tipos, o L1A e o L1B. O L1A é quando você vai exercer um cargo gerencial e o L1B é para quando você vai exercer um cargo onde você tem um conhecimento especializado, que é o meu caso, né? Conhecimento mais técnico, isso, né? Isso. E esse L1, ele se aplica quando a empresa está transferindo você de uma filial para outra, né? De um país para os Estados Unidos, aqui o caso.
E ele é todo feito, o processo é todo feito pela própria empresa. A única coisa que você faz é realmente ir no consulado e fazer a entrevista, né? A entrevista geralmente é feita em inglês, porque como é um visto de trabalho, você tá vindo trabalhar aqui, eles querem ver se você realmente fala inglês ali ou não. Mas a minha entrevista foi bem tranquila. Fiquei nervosa, mas foi bem tranquila. Existem outros tipos de visto de trabalho também, que é o H1B, que é o visto que eu tinha da primeira vez que eu vim, que é um visto onde você não precisa de ter experiência anterior na empresa, basta você ter ensino superior. E tem outros tipos também de visto. A gente não é entendedoras de tipos de visto, né? Mas eu acho que devem ter empresas que ajudam quem quer vir para cá trabalhar dentro da sua profissão a tirar um visto, né? Exatamente, porque você pode aplicar para um visto que você pode trabalhar aqui e que não é especificamente o L1 que é feito pela empresa, né? Existem outros tipos de visto como o EB2, EB1, e que você pode aplicar, é só você consultar um advogado de imigração. Uma vantagem do meu visto é que ele permite que o seu cônjuge também trabalhe aqui. Então a Fê, ela tem um visto que chama L2S, que é o de spouse. Então ela pode tanto estudar quanto trabalhar, né? Porque esse visto permite que o seu cônjuge também faça o Social Security, que é como se fosse um CPF. Então você pode trabalhar sem problemas. A segunda pergunta que sempre nos fazem, gente, essa é toda vez. A pergunta é: já que a Fernanda tem visto para trabalhar, por que ela não trabalha? E aí, Fê? Bom, gente, quando a gente veio para cá, depois da fase de adaptação, né? A gente decidiu que eu iria começar um projeto, né? Na verdade, foi uma escolha minha mesmo. Eu comecei um projeto que é a Desejos Inbox, que é uma empresa de redirecionamento de produtos para o Brasil e personal shopper. Só que dentro da Desejos Inbox, eu acabei descobrindo que eu gostava dessa parte de mídia social, de edição de vídeos. A gente já tinha o projeto do canal do YouTube desde o Brasil, e aí eu falei, por que a gente não coloca isso em prática, né? E aí então eu acabei migrando um pouco mais para a parte do canal do YouTube e da mídia social, né? Então o meu trabalho hoje, ele é o de dona de casa, que é um trabalho que as pessoas falam, não falam que é um trabalho, mas é um trabalho, né? E ajuda muito. Porque se eu fosse trabalhar fora, a gente ia precisar de alguém para dar suporte com a casa. A gente ia gastar muito mais comendo fora. A questão da saúde, sabe? A gente já falou para vocês da questão de saúde. Então, assim, tem todos esses prós e contras, né? Talvez o salário que eu fosse ganhar trabalhando fora não fosse fazer sentido, né? Dentro da nossa família. Sim. A gente iria se ver muito menos, porque essa minha escala de trabalho é isso. Uma semana eu tô de dia, outra semana eu tô de noite. Isso. Então a gente iria perder muito essa coisa de casal. E não foi pra isso que a gente veio. A gente já tinha uma rotina no Brasil onde a gente já se via pouco. Então vir para os Estados Unidos, num país que nem é seu, para ter que viver ainda longe uma da outra, morando na mesma casa e juntas. E talvez o não é isso que a gente queria. E é isso também. Não ia compensar financeiramente, né? Ia acabar ia ter que comprar um outro carro, tudo isso, né? Tudo isso. Então a gente botou na ponta do lápis. E a gente viu que não ia valer a pena eu trabalhar. Mas, gente, essa é a nossa condição, exatamente. Tá? Então, tá respondida a pergunta por que eu não trabalho fora. E o canal do YouTube é porque a gente não tem dinheiro? Essa é uma outra pergunta que a gente recebe, gente. Não, o canal do YouTube, é óbvio que a gente quer monetizar o canal do YouTube, né? E que vocês se inscrevam e ajudem a gente. Exatamente. Mas o canal do YouTube, ele já era um projeto que a gente tinha, como eu já disse, e com a Desejos Inbox, eu trabalhando ali com a parte de edição, de mídia, acabou acendendo mais ainda a vontade. Então, a gente resolveu criar o canal do YouTube para tirar do papel mesmo e fazer o que a gente queria já desde o Brasil. Não é pelo fato de, tipo, vocês estão precisando de dinheiro. Eu acho que dinheiro todo mundo precisa, né, gente? Dinheiro todo mundo precisa. Coisas. Porque dinheiro para vocês não é um problema. Gente, dinheiro não é problema para ninguém, não. Dinheiro é solução, né?
Até pra mim, a questão do canal do YouTube também foi uma questão da gente, era mais a minha visão, assim, é da gente realmente criar memórias, né? Isso. Eu vejo pra mim o canal do YouTube como uma forma de eu sair dessa minha rotina de trabalhar. Então, eu me divirto muito gravando, interagindo com vocês. Então é isso, é também meio que uma válvula de escape. Mas é um projeto que a gente tem, a gente quer levar a sério, a gente quer crescer muito o canal, a gente tem várias coisas. Continuar aqui no canal, fazer. Então se inscrevam no nosso canal. Ajudar a gente. E não deixam nunca de dar o like quando assistir o nosso vídeo, hein, gente? Bom, e... Qual é a próxima pergunta? Qual é a próxima pergunta? Se a gente... vai morar pra sempre aqui? Bom, isso aí eu acho que é o tempo, né? A gente não pode falar... ai, vai ser pra sempre, não vai ser pra sempre. Como a gente veio com uma questão de visto de trabalho, tem toda uma regra também, né? Dentro da questão do visto. Eu não falei, aí faltou muita informação, mas assim, esse visto de trabalho, no meu caso, que é o L1B, você pode ficar com ele por 5 anos. Então, por exemplo, quando você pega lá o visto pela primeira vez, ele vale por 2 anos, mas a sua petição é sempre 5, né? Então, aí depois de 2 anos, você tem que ir no Brasil renovar, você pode renovar para mais 2 anos e depois você tem 1 ano a mais. Isso. Depois de 5 anos, você tem que obrigatoriamente sair dos Estados Unidos. Se eu não me engano, você tem que ficar 1 ano fora e depois você pode voltar para os Estados Unidos com esse mesmo tipo de visto. Isso. Então, assim, não é um visto que dá uma condição da gente morar aqui por mais que 5 anos. A gente tem o L1, a gente pode mudar de status? A gente pode mudar de status, isso foi até uma coisa que a gente já pesquisou aqui. Então, por exemplo, eu posso até desvincular o meu visto da minha empresa, eu posso mudar para um EB2, por exemplo, e daí aplicar para um Green Card. Mas, gente, tudo isso é caro e não é uma garantia também que você vai conseguir. E, assim, não é uma vontade nossa. Não. Sendo bem sincera, eu hoje diria pra vocês que eu não tenho vontade de morar nos Estados Unidos por muito mais do que a gente pode, assim. Porque, assim, são coisas que são importantes pra gente que a gente não tem aqui, sabe? Que é a nossa família, que é a nossa família, os nossos amigos. Por exemplo, a gente quer formar uma família, pra gente formar uma família aqui nos Estados Unidos. É muito caro, é muito custoso, você seja adotando ou seja fazendo uma inseminação. E é isso, e a gente também quer criar o nosso filho perto dos avós, né, que já estão idosos, da família. Mas assim, gente, a gente não quer gerar aqui polêmica, tá? Às vezes o que é importante pra gente não seja tão importante pra outra pessoa. Eu tenho amigos que vieram aqui pros Estados Unidos, já conseguiram o Green Card. E querem morar aqui pra sempre. Querem criar os filhos aqui, não querem voltar. Mas cada um sabe da sua realidade, cada um tem as suas vontades, prioridades. Cada um tem o seu ponto de vista, né? Eu acho que isso é o mais importante. Cada um respeitar a sua vontade, os seus desejos, os seus sonhos, né? Sim, eu, assim, viver por muitos anos, assim, mais longe, assim, da minha mãe, né, que já tá idosa, não é uma coisa que, tipo, eu quero, sabe? A vida aqui é boa, gente, boa quando você vai falar de, tipo, tudo bem, você tem mais segurança, mesmo financiando um monte de coisa, você tem ali uma vida mais digna do que muitas pessoas, às vezes, tem no Brasil, assim. Você consegue comprar coisas que talvez no Brasil você não conseguiria comprar, mas isso é igual a gente fala, gente, é a custo de muito trabalho, sabe? A gente vê as pessoas ilegais que vêm pra cá e, tipo, elas passam por muitas dificuldades, sabe? Às vezes é muito diferente a pessoas que às vezes vêm, mas já vem com suporte de alguém que mora aqui, às vezes já tem alguma coisa e você consegue um emprego, né? Então são muitos fatores. A gente, mesmo estando numa situação confortável, não é um país que, tipo, eu gostaria de morar por muitos anos, porque tem coisas que, tipo, são importantes pra mim. Toda essa falta, às vezes, de vida, assim, essa energia, esse contato humano, essas coisas todas. É um sorriso, é tipo você se divertir com seus amigos, com a sua família. Isso faz muita falta. Então, assim,
eu não sei quando a gente vai voltar e, tipo, não sei por muito quanto mais tempo a gente vai ficar, mas se você me perguntar se eu quero ficar aqui pro resto da minha vida, não, não é uma coisa que eu quero. Não é o nosso desejo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de um pouquinho da nossa história e de tudo como foi, de como é aqui, do nosso ponto de vista de forma geral, né? A gente teria um monte de coisa pra falar aqui, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, por isso que eu falei, sintam-se à vontade pra perguntar, tá? Se você tiver qualquer dúvida, pergunta, se a gente souber responder, a gente vai responder com o maior prazer do mundo, tá? Então, pode deixar mesmo aqui, gente. Sim, a gente adora responder os comentários de vocês. E outra coisa também, gente, se você tem um sonho de vir morar nos Estados Unidos, ou em qualquer que seja o país, em qualquer país que seja, de morar fora, tipo assim, não desista do seu sonho. Mas, tipo assim, viva o seu sonho, não vive o sonho de outra pessoa, sabe? Eu vim de uma família muito, muito humilde, a Fernanda também. Então, assim, gente, tudo é possível, sabe? Mas, assim, nessa caminhada, é muita coisa que você tem que abrir mão, sabe? Você passa por muitos perrengues. Você realmente tem que dar muito de si, sabe? Tem dia que você realmente sente vontade de chorar. Não tô falando aqui da vida dos Estados Unidos, mas toda nessa minha trajetória, desde quando eu comecei a estudar e vim pra cá pela primeira vez. Se você quer, tipo, comece a se preparar, sabe? Eu conheço pessoas assim, meu sonho é morar nos Estados Unidos. Gente, mas essas pessoas não conseguem separar 15 minutos do tempo pra estudar inglês. Então, se você quer vir, tipo, não fique só sonhando, sabe? A cada dia dê um passo, tipo, em direção a esse sonho, sabe? As oportunidades aparecem, não é quando você tem vontade ou tem sonho, é quando você se prepara para aquilo, sabe? Então, assim, seja você vindo para fazer um curso, tem pessoas que vêm fazer um curso e depois elas ficam legais, que você consegue vem com visto de estudante, vai mudando de status de visto. Aline, por exemplo, eu na minha situação, se hoje, por exemplo, acontecesse uma situação, fui demitida, a gente volta do Brasil, eu ficaria nos Estados Unidos ilegal? Eu não ficaria nos Estados Unidos ilegal, porque eu acho que são muitas dificuldades. Eu não conseguiria, a Aline, né, a Fê, eu não conseguiria viver, tipo, não sabendo se eu vou conseguir pagar as contas no final do mês. Ou se a gente vai conseguir, tipo, se os nossos pais ficarem doentes, alguma coisa, precisar de algum suporte, se a gente vai, não volta, como essa questão. Então, tipo assim, é muito difícil, sabe? Então, tipo assim, se você quer fazer, procure ver quais são as possibilidades de você vir, quais são os tipos de visto. Tem muita gente que vem fazer curso, tem muita gente que vem como au pair, sabe? Procure... Existem várias possibilidades, existem várias possibilidades, gente. Bom, é isso. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, não esqueçam de dar aquele like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, mandar enxurradas de comentários pra gente. Compartilhar com os amigos. Ela me pegou de surpresa. E compartilhar com os amigos, tá bom? É isso aí, gente. Vê esse vídeo pra aquela pessoa, pro seu amigo que tem um sonho de vir morar aqui ou quer vir fazer um curso e estudar aqui. Tudo bem também. Um beijo e até a próxima. Tchau!